Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade, todo mundo motivado, que a gente tem bastante coisa pela frente e o tempo não para. Deus, eu quero te agradecer, te louvar e dizer, Senhor Deus, que somos gratos a Ti pelo Teu amor, que é tão grande pelas nossas vidas, pela Tua misericórdia que nos alcança todo dia, todo instante. Te louvamos, Deus, pela oportunidade de rever os irmãos. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de ter este momento de comunhão com cada um. Te louvamos, Senhor Deus, pelo privilégio de nós aprendermos, relembrarmos a Tua palavra e nos alegrarmos com ela. Deus, eu te peço a Tua bênção sobre as nossas vidas e que o Teu amor continue constantemente sendo derramado sobre nós. Amém. Amém. Então, aula passada, com licença, tivemos a aula de número 3, por consequência, e na sequência é a aula de número 4. Já falamos sobre o primeiro patriarca, Abraão. Aula passada falamos sobre o segundo patriarca, o Isaac. E hoje, um pouquinho de Isaac, e aí nós vamos falar do seu filho Jacó. E se você lembra da programação de aulas, hoje, 11 de novembro, vamos estudar Gênesis do capítulo 28 a 35. Então eu te convido, segura no banco, não desanima, não titubeia, não dorme. Se alguém dormir, cutuca do que está do lado, fala assim, aguenta firme que a aula é boa. É bastante conteúdo e são conteúdos importantes, tá? Vamos começar, como já diz muitas pessoas por aí, do começo, não é verdade? E então nós vamos fazer uma reflexãozinha aqui, vamos relembrar o que nós já aprendemos na aula passada. Eu respondo lhes e vocês respondem mes. Vamos lá, qual o nome do deserto onde o Abraão foi morar? Vocês lembram daquele vídeo que nós mostramos na aula passada? Chama deserto do Negrume, chama deserto da Nigéria, chama deserto do Negueb ou chama deserto do Meleve? Do Negrume? Não, né? É o deserto do Negueb, em algumas traduções Negev, tá? Então você, por favor, marca aí a primeira, esta alternativa. A segunda está lá, qual é o nome do rei que reinava em Gerar? E era o rei dos filisteus. Ali eu escrevi errado, tá, pessoal? É Abimele, faltou uma letra E ali no meio, tá? Chamava Melquisedeque, chamava Eliezer, chamava Senaqueribe ou chamava Abimeleque? Força! Abimeleque. Quem respondeu certo, marcou Abimeleque. Vocês lembram que o Abimeleque era o sortudo. Ele só gostava de se envolver com mulher casada, né? Vocês lembram bem? Primeiro ele se envolveu com Sara. Chamou Sara para pertinho dele, todo fogoso. E aí então, porque Abraão havia dito que ela era irmã dele. Aí Deus deu um sossega-leão nele. Passou um tempo, esse rei Abimeleque, mais uma vez, se encantou com a mulher do Isaac também. E aí, mais uma vez, Deus diz de forma bem suave, você morrerá. Se você continuar com essa palhaçada, daqui você não sai. E aí ele falou, pode parar. Como que eu posso... Tem lugar aqui na frente, minha gente. Como que eu posso morrer se eu sou inocente, Deus? E aí Deus teve misericórdia desse camarada Abimeleque. Vamos para a próxima pergunta. Quando Deus falou com esse rei, em sonhos, disse que ele ficaria terrivelmente doente, até já respondi, que morreria, que ele era muito ingrato ou que ele prosperaria. Que ele, obviamente, morreria. Por quê? Porque se ele continuasse a se envolver com a mulher de Abraão, ou mesmo lá na frente com a mulher do Isaac, ele morreria. Pessoal, essas três está fácil?
Se essas perguntas caírem na prova, eu tenho 100% de acerto nestas 3 questões? Sim ou não? Sim. Que alegria, que satisfação. 4, Abraão e todos os nascidos em sua casa, os estrangeiros também, foram circuncidados. Era uma determinação de Deus. Ismael, a pergunta é de Ismael, filho de Abraão com a sua serva egípcia Agar. Foi circuncidado com que idade? 8 dias, 99 anos, 7 anos ou 13 anos? 13. Hã? 13 anos. Excelente. Resposta correta é 13 anos, 8 dias. Foi o filho... Exato, o filho da promessa, Isaque. 99 anos foi o próprio Abraão. 7 anos não existe ninguém. E 13 anos, o Ismael. Ok? Quando no deserto, Agar se afasta de seu filho para não vê-lo morrer de falta de comida, o sol, enfim, sede. Qual foi a distância que a Bíblia apresenta? Uns 30 quilômetros. A Bíblia fala que é a distância de uma flecha. A Bíblia fala que é uma distância de 9 jardas. Ou a distância de 12 metros. De uma flecha. Aí hoje de manhã me perguntaram, tudo bem, o papo tá bonito, mas e daí? Qual é a distância de uma flecha? Aí depende do arqueiro, depende da flecha, depende enfim, de uma série de detalhes. Mas vamos conjecturar 150 metros, 100 metros, enfim, alguma coisa que eu acho que é cabível. Hoje, se você for ver uma flecha que você vê nas competições, é alguma coisa em torno disso. Vamos trabalhar entre 100 e 200 metros, tá? Eu imagino. Partindo também daqueles filmes que o arqueiro, que é a primeira tentativa de invasão, é flecha, que os arqueiros se posicionam e soltam as flechas, e elas vão longe, e já vem com fogo, né, na ponta. Então você já tem uma distância boa também, né? Então, respondido, uma flecha. Vamos para frente, que tem bastante coisa. Qual é o nome da região, ou o monte, que o Abraão levou o seu filho Isaque para oferecer sacrifício? Monte das Oliveiras, o Monte Sinai, o Monte Moriá ou o Monte Sião? Moriá. Todos estes montes que estão aqui, meus irmãos, estão na Bíblia. Alguns, na grande maioria, no Velho Testamento, outros no Novo Testamento. Mas todos estão lá. E o Moriá, que você deve lembrar do Domo da Rocha, que nós mostramos, aquela cúpula bem amarelinha, que hoje tem a mesquita de Omar lá, enfim, é do Islã, mas que muito em breve ela vai para Shom. E muito em breve o templo será reconstruído e você vai lembrar do que eu estou falando. Não, você vai lembrar porque é assim que Deus quer, né? Qual é o nome da caverna que o Abraão comprou dos hititas? Algumas traduções já traz egípcios. Juntamente com a porção de terra para sepultar a sua mulher Sara, chamava Caverna das Cerimônias Especiais, Caverna da Revelação, Caverna de Macpela ou a Caverna do Dragão? É? Vocês riram que vocês... Não, aqui a casa caiu, hein? Mas vamos lá. Supomos que vocês tivessem que responder em qual dessas alternativas vocês escolheriam. Macpela, Caverna de Macpela. Nós podemos mostrar também, através do Google Earth, como é que é hoje lá o local reservado, sagrado, disputado tanto pelos árabes, enfim, pelos palestinos, também disputado pelos judeus. Aquele espaço é considerado santo para ambos. Propósitos diferentes, situações diferentes, mas eles estão ali na disputa daquele espaço.
Vamos para frente. Qual foi o valor pago pela porção de terra e pela caverna comprada por Abraão dos Hititas? 40 moedas de prata, apenas uma dracma, 400 peças de prata ou 30 moedas de prata? O que vocês me dizem? 400 peças. Você vai lembrar bem desta questão na prova, porque você vai associar os 400 anos de escravidão do povo hebreu no Egito, ok? Vai cair na prova? Ai, vai. Com certeza essa questão vai cair na prova. Então tá dando já bem mastigadinha para você vir e rebentar tranquilamente, fechar o ano de 2018, olha, 100%. Qual é o nome da mulher do Isaac? Não vamos confundir. Raquel, Agar, Noemi ou Rebeca? Rebeca. Eu poderia me confundir, porque eu tenho uma Rebeca e tenho uma irmã que chama Raquel. Mas não se aplica essa brincadeira, não tem nem graça. Não tem como errar, é Rebeca. Isaac é Rebeca, Jacó é Raquel. Isaac é Rebeca, Jacó é Raquel. Não confunda. Vamos chegando, Sérgio. Sempre tem um espaço para ti. Tá? Vou colocar isso aqui para cá. Ver se não passou. Aqui, Sérgio, tem um lugarzinho aqui te esperando. Ó, apostila, depois você pega as perguntinhas com a turma. E por fim, Isaac teve gêmeos. E eles foram Ismael e Jacó, Pedro e André, Esaú e Jacó, ou Beltesazar e Belsazar. O que vocês me dizem? Ismael e Jacó? Esaú e Jacó. Opa, aqui tem que trazer para cá. Meu PowerPoint me enganou aqui. Marque Esaú e Jacó. Tá? Eduardo. É aqui, Eduardo. Aqui, seu menino. Aqui, ó. Esaú e Jacó. Então não confunda. Ismael, o que ele era de Esaú? Processa. Tio. Just tio. Aqui não, os dois manos, Esaú e Jacó, tá? Isso, saber sobre se ele era tio, isso não vai cair na prova não, mas tá fácil. Beleza? Terminamos, deu para dar uma aquecida no que foi falado na aula passada. Agora nós vamos entrar nesta aula de hoje. O sonho de Jacó em Betel. Pegue a sua Bíblia, Gênesis capítulo 28, abra o seu aplicativo de Bíblia. Se você tem a NVI, deixa ela no jeito. Se você tem outra versão, não tem problema, você vai aprender do mesmo jeito, você vai lembrar do mesmo jeito. Nós vamos começar com uma ordem. É bom quando nós vemos questões de ordem na Bíblia. Nós vemos aqui mais uma vez aquilo que foi feito com ele, com o Isaac, se repetindo com o seu filho. Abraão disse para Eliezer: Eliezer, você é o meu chegado, você é o meu servo, e você não vai me fazer uma besteira. Preciso achar uma mulher para esse meu filho Isaac, mas eu vou te dizer uma coisa, eu lhe ordeno, esta mulher precisa ser da minha família, lá da minha terra, e jamais o Isaac vai querer voltar a morar lá. Ele precisa continuar morando no lugar em que Deus nos prometeu. Você confirma, Eliezer? Sim, senhor, chefe. E aqui no capítulo 28 nós vemos de novo Isaac abençoando a Jacó e dizendo: Jacó, eu lhe ordeno, não faça burrada na vida. Eu lhe ordeno, verso de número 1, não se case com uma mulher cananeia, vá para Padã Arã.
Então nós lembramos lá no mapa, Padã Arã é uma cidade que ficava ao norte, próximo já chegando ao mar. Nós temos Jerusalém, nós já temos ali próximo ao mar, claro, dentro de uma certa... meio relativo, mas já é mais próximo do litoral. Nós temos Jerusalém, nós temos outras cidades e Padã Arã, um pouco mais para o norte de Israel, onde é atualmente a Cisjordânia hoje, um território totalmente palestino. Mas, enfim, ele vai para Padã Arã e lá Isaac recebe esta ordem justamente para se encontrar com alguém. Não se case com mulher cananeia. Vá para Padã Arã e lá escolha uma esposa no meio dos nossos parentes. Vá para a casa de quem? Pai de sua mãe. Pai de sua mãe. Quem? Betuel. Eu me emociono com isso. Vá para a casa de Betuel, pai de sua mãe, e case-se com uma das filhas de irmão de sua mãe, Labão. O jaguarão. Isso, nós vamos ver coisas interessantes sobre Labão. Mas vai lá e escolha alguém da família de Labão. Jacó assim o fez. Olha só que interessante. Esaú, seu outro irmão, ao tomar conhecimento da ordem que o seu pai havia dado para o seu irmão Jacó, fez o mesmo, indo procurar uma esposa na casa do seu tio-avô, chamado de Ismael. Ok? Jacó, cansado da viagem, e andando, e olha, não chegava aquele ônibus, por mais que era um ônibus confortável, semileito, mas ele chacoalhava demais e ele já estava exausto. Chegou numa determinada altura da viagem, ele toma para si uma pedra e faz dela um travesseiro. Isso tudo no capítulo 28, meus irmãos. Dorme. E neste momento de sono, ele tem um sonho. E neste sonho que ele tem, Deus mostra para ele uma escada que saía da terra tocando ao céu. E Deus faz aquela promessa, dizendo que por seu intermédio seria pai de uma grande multidão. E aquele lugar Jacó deu o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. E ele fez um voto, fez uma promessa, pedindo a Deus que o guardasse durante toda a viagem. Se assim acontecesse, ele disse que daria dízimo de tudo. Vou pedir para você, meu irmão, aí pertinho do interruptor, aperta para nós. E nós temos aqui já uma participação. Então, meu irmão, aqui fica mais fácil, né? Ver com os olhos que a terra de comer facilita você já entender mais ou menos o plano de Deus na vida de Jacó. Mas eu quis trazer esta imagem para nós refletirmos um pouco. Se você parar para analisar, aqui no Velho Testamento, nós estamos vendo em inúmeras circunstâncias o poço. Nós estamos vendo, e eu trouxe esta imagem deste poço apenas para uma reflexão rápida, porque afinal de contas, foi o poço que originou uma discussão entre os pastores de Ló e Abraão, porque eles estavam já com muitos animais para cuidar e a região era pouca e havia pouca água. Então, quando eles cavavam o poço, os pastores de Ló diziam: esse poço é meu. Os pastores de Abraão diziam: este poço é meu. E aí com isso deu todo aquele desconforto. Foi quando, vocês lembram bem, em que Abraão disse: Ló, olhe bem, escolha para onde você quer ir, que eu irei para o outro lado. Isso traz para nós um entendimento que o poço que serviu para a contenda, na verdade, era usado por Deus. Porque ele tinha que tirar o Abraão da caixinha do conforto dele e, de alguma forma, fazer com que Abraão continuasse a cumprir a sua determinação, que era definitivamente sair da sua parentela.
Outra situação que vocês devem lembrar do poço. Eliezer, quando tinha a incumbência de Abraão para achar a mulher do seu filho Isaque, o que eu vou fazer? Onde eu vou? Aonde eu vou? Será que chegando na cidade eu vou numa sorveteria? Será que chegando na cidade eu vou lá no shopping JL, ver se tem alguma menina bonita lá? Não, ele falou assim, eu vou lá no poço. E foi lá no poço que ele orou a Deus e fez um combinado com Deus. Senhor, aquela mulher que eu pedir água e ela gentilmente me der, é essa que eu quero que seja a mulher do filho do patrão. E foi o que aconteceu. Quando ele chegou lá, pediu a água, aquela mulher linda, Rebeca, com aquela voz angelical, disse, claro, e serviu água. Inclusive eu vou servir para os seus camelos. E deu água para os camelos e o Eliezer ficou com a boca até atrás da orelha. O poço serviu de referência. E agora, meus irmãos, mais uma vez, o poço na vida, na nossa vida. O poço aqui entra também nesse capítulo, porque agora, nesse próximo, Jacó precisa achar alguém. Jacó está chegando em Padã Arã, Jacó precisa localizar e ele não tem um ponto de referência. Então o point daquele lugar era o poço. Os pastores chegavam para levar as suas ovelhas, os seus animais para dar água, e aí então Jacó chega e vai perguntando, gente, vocês conhecem a casa de Betuel? Vocês conhecem a casa de Labão? Labão? Sim, conheço. E então, é muito longe? Não, fica perto, fica perto. E de repente um pastor fala assim, por um acaso, olha lá, tá vendo aquela morena linda lá, ó, vindo lá na frente? É ela, é Raquel, é filha de Labão. Jacó, que o nome já ajuda muito, bateu o olho naquela morena, e se engraçou todo para o lado dela. E a Bíblia diz que ele correu ao seu encontro. Gênesis capítulo 29, diz que ele correu ao seu encontro perguntando se ela precisava dar água para essas ovelhas. Ele foi lá, ajudou, abriu, removeu a tampa do poço, trouxe os animais. Parece que eu estou até vendo. Ele olhava para Raquel e pegava água com a mão e falava, toma, ovelhinha, tá bom? Ai, coisa mais linda. O amor constrói, o amor faz tudo isso. E foi o que aconteceu. Mas o que me chama a atenção deste capítulo é a pessoa da Raquel. Raquel não estava em casa. Raquel não estava à deriva daquela mulher que não gosta de pegar no batente. Trabalho que era feito por pastores. Aqui a Bíblia estava dizendo que ela cuidava das ovelhas de seu pai. Raquel era raiz, entendeu? Não era mulher Nutella. Era mulher que você podia contar com ela, parceira. É dessa que nós sempre esperamos. E graças a Deus, a grande maioria que é casado, que está aqui, não tenho dúvida, já encontrou a sua Raquel. Firme, guerreira, batalhadora, que dá água para a ovelha, que pega firme, como diz um grande amigo meu, que pega na cabeça da leitoa e que faz o que tem que fazer. É isso que a história está nos contando, isso está registrado em Gênesis 29 e 9. Ele ainda estava conversando quando chegou a Raquel com as ovelhas de seu pai. Aqui a minha versão diz que ela era pastora. Outras versões dizem que ela era apacentadora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, removeu a pedra da boca do poço, correu, deu água de beber às ovelhas e ficou todo doidão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Então contou tudo o que aconteceu, tudo que havia acontecido, dizendo que era parente, e ela também, por ser descendente de Abraão, era, como é que nós podemos dizer? É aquela palavra receptiva, acolhedora. Pegou o Jacó, levou para a casa de Labão, e lá houve uma integração da família. Afinal de contas, era família. E a Bíblia conta que já faziam 30 dias que o seu Jacó estava lá na casa, no come e dorme, e aí já começou a trabalhar. Labão, preocupado, diz para ele, meu filho, você já está aqui 30 dias trabalhando de grátis para mim.
de graça. Eu acho que já está na hora de você começar a ganhar alguma coisa. Vamos tratar do seu salário? E então ele, como sempre, unindo o útil com o agradável, diz assim, fechado. Eu estava prestes a falar com você sobre esse tema. Então a minha proposta, segura lá, eu vou trabalhar por 7 anos para poder me casar com esta mulher. Fechado, Labão? Beleza. Então, a partir de agora, zeramos o cronômetro, começamos a trabalhar e 7 anos Raquel será minha esposa. E assim foi sucessivamente. Mas, senhoras e senhores, olha o que aconteceu. A arapuca foi armada por lado do Jacó. Jacó, que gostava de armar a arapuca, havia feito isso com seu pai? Sim ou não? Jacó não tinha enganado seu pai? Tinha. Jacó não havia enganado seu irmão? Sim. Agora ele sentou, bem bonitinho. Trabalhou 7 anos e chegou o dia. Jacó lavou o pé, cortou o cabelo, estava cheiroso, dia da cerimônia, tudo bonito, festão, Labão sorrindo e som, comendo, olha, aquele festão. Chega o momento, aquele momento, né? Só love. De repente, entra a mulher que tanto Jacó esperou. Foram 7 anos. E aí no capítulo 29, verso 22. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. 23. Mas quando a noite chegou, parece que eu estou ouvindo aquele ator famoso que diz assim, yeah, yeah. Glu, glu. Labão, pegadinha do malandro, colocou a filha mais velha para entrar na tenda. E foi o que aconteceu. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó, verso 23. E Jacó deitou-se com ela. A vontade era tanta, né? Que não deu para ver nada. Claro, nós não sabemos como é que era o processo naquela ocasião e naquela época. Mas o fato é que ele não percebeu. E depois, no outro dia, verso 25, sai aquela gritaria. O que foi que você fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Está aqui, ó. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. E aí a resposta aqui, o pai, de 2 filhas, você está entendendo o que eu estou falando? Pai de 2 filhas falaria. Ele disse assim, senhor Jacó, entenda bem, aqui o costume é que a mais velha precisa rodar primeiro. Se o processo não andar aqui com a mais velha, aqui o costume diz que a mais nova tem que ficar em stand-by. Então, o que nós colocamos à disposição do senhor, aqui foi a Lia. Mas fique tranquilo, porque aqui, afinal de contas, o cliente tem sempre razão. E então eu vou dar uma alternativa para você. Lhe darei 1 semana para que você tenha com Lia uma semana de núpcias com ela. Afinal de contas, você já provou do fruto, não tem devolução. E depois disso, se você concordar com a minha sugestão, mais 7 anos, e ela poderá ser toda sua. E olha, Raquel, completa, vidro, trava, direção, é tudo tua. Fique tranquila que você não tem com que se reclamar. Muitas vezes a gente até pensa que ele teve que trabalhar mais 7 anos para daí ter acesso a Raquel. Mas a Bíblia diz que ele ficou 1 semana, depois teve Raquel, e depois ele trabalhou mais 7 anos para pagar, enfim, tudo o que havia feito na promessa para o seu sogro, muito gente boa, Labão. Ok? Esse foi o capítulo 29, um capítulo interessante. E agora no capítulo 30, 29 e 30, nós começamos com esta frase. Vem, frase.
Quando Deus viu que Lia era desprezada. Óbvio, a Bíblia diz de forma muito clara que Jacó amava Raquel. Então, um homem não tem como não demonstrar o seu amor. E Lia estava casada com ele, e a Bíblia diz que Deus viu que Lia era desprezada. E eu quero também chamar a atenção de vocês, porque da mesma forma que Deus, na verdade, não viu que Lia era desprezada. O que você está falando? Claro, era plano de Deus. Da mesma forma, quando eu sempre falo, Noé, quando estava na arca, lembrou-se Deus de Noé na arca. Não lembrou nada. Era plano do Senhor, né? O Senhor deixou ele ali um tempinho e chegou o momento oportuno, Deus continuou com a sua obra toda programada. E aqui, meus irmãos, quando Deus viu que Lia era desprezada, disse assim: ah, é? Você está mangando de mim? É? Você só quer ficar para o lado de Raquel? Então, vamos ver o que vai acontecer. Deus mexe de tal forma que as porteiras se abrem na casa deste Jacó e começa a reprodução. E começa aquela nasceção de criança. E aí, meus irmãos, começa. Lia é a primeira. Por isso que quando Deus viu que ela era desprezada, ela foi a primeira que deu o primeiro filho para Jacó. E esse menino chamava Rúben. Menino forte. Aí a Lia ficou animada. Puxa vida, eu era desprezada, mas eu fui a número 1, que deu o primeiro filho. E aí aquela coisa boa, Jacó estava meio que na mão, na facilidade, tudo prático, né? De repente, nasceu Simeão. Jacózinho. Não tinha Netflix naquela época. Nasceu Levi. E a coisa não parava. E eles eram filhos de Lia. De repente nasceu Judá. 4 filhos assim, ó, uma pegada. E Lia numa felicidade, numa alegria, porque ela sabia que realmente havia amor, e de fato havia, óbvio, havia amor de Jacó por Lia. E quando a irmã de Lia observa que a coisa está correndo daquele lado de lá, ela fica desesperada. Ela chega para Jacó e fala: meu amor, eu sei que eu sou estéril, e eu sei que eu não posso lhe dar filho, mas, por favor, tome a minha funcionária, a minha serva, Bila, e vamos lá, eu vou ficar muito feliz se você tiver um filho com ela. E foi o que aconteceu, meus irmãos. Nasceu Dan. Bila, empregada de Raquel, deu à luz ao seu primeiro filho. E eu estou até vendo Jacó nessa proposta. A Raquel assim desesperada. Amor, tome Bila e tenha um filho com ela. E Jacó diz: não tem problema. Vem pra cá. Aqui cabe, sempre tem um espaço para mais uma, não é verdade? E a coisa vai e anda. E estava tão bom, que Bila teve mais um. Chamava Naftali, ou Naftali, né? E aí, meus irmãos, vendo tudo isso, Lia também, já sabendo que não poderia mais ter filhos, pensando ela que não poderia mais ter filhos, fala assim: Jacó, amor, então, eu também tenho uma serva que veio junto com a gente lá de Padã Arã, a Zilpa. A Zilpa. Zilpa. E não é que deu certo? E nasce Gade. Nasce Gade, filho de Zilpa. E a coisa não para. E nasce mais um, Aser, ou Aser. O Jacó não perdoava. Como diz aquela canção famosa, tão linda, que diz assim: bobeou, a gente pimba, né? Coisa mais linda. Até que então, Deus olha para Raquel mas daqui a pouco eu falo sobre Raquel. Chegou um determinado momento na vida, eu estou no capítulo 30,
Um dia, o Rubem chega, filho de Lia, chega com mandrágoras, que é uma certa fruta daquela região, e a Raquel olha para aquelas frutas e se anima. Lia, peça para o seu filho Rubens me dar. E aquela conversa, aquele amor que existia, né, entre elas, a Bíblia diz assim, mas não foi-lhe suficiente tomar de mim o meu marido? Você também quer as minhas mandrágoras que o meu filho trouxe? Olha só como era a relação familiar delas. Aí veja o que aconteceu. Verso 15 do capítulo 30. Então disse Raquel: Jacó se deitará com você hoje, esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelo seu filho. E quando Jacó chegou do campo, naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro. Jacó, Jacó. Então, ela lhe disse, hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com mandrágoras do meu filho. E naquela noite, ele se deitou com ela. E nasceu Isacar. Então veja que a palavra profética de Raquel aqui fez a coisa rodar. E nasceu Isacar, e nasceu Zebulon, e quando tudo parecia que não dava mais, ainda nasceu a única menina, Diná. Mais uma bela menina. Mas parece que está faltando alguma coisa. Sim, Deus olhou para Raquel, verso 22. Então Deus lembrou de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. E ela engravidou e deu à luz a ele, a um filho, e chamou. E Deus tirou de mim a minha humilhação e deu-lhe o nome de José. E disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então tudo isso aconteceu no capítulo 30. E eu vou dar um pulinho no 35 e depois eu volto. Porque no 35, quando eles já estavam numa determinada situação, Raquel está se deslocando de uma cidade e indo para Berseba. Naquele momento ela passa mal e ela dá à luz durante toda a sua viagem. No capítulo 35 diz isso, a partir do verso 16. E ela já de idade avançada, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. E já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai, na hora do registro, mudou para Benjamim. Tá? E aqui, meus irmãos, estão eles. Eles, os filhos de Jacó. Os meninos assim, exemplo. Os meninos criados dentro da igreja. Os meninos que vai na Nova Kids. Os meninos que participam. Os meninos que decoram versículo. Os meninos que são top. É um time. Aqui, ó, 11. Jacó, Futecia Limitada, entendeu? Futebol. E olha, e o que eu quero mostrar para vocês, que se nós fôssemos fazer uma correlação entre as mulheres, nós lembramos que Rebeca, nós lembramos de Sara, e nós podemos fazer uma leve associação. Sara era estéril. Mas na sua idade avançada, Deus lhe disse que ela teria um filho. E ela teve Isaac. Aqui nesse caso, Raquel era estéril. E Raquel teve um filho chamado José. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar para essas 4 mulheres, da onde é que veio Jesus? Me respondam. Filho de quem? É Jesus. De Lia, de Bila, de Zilpa ou de Raquel? De Raquel? Jesus veio da linhagem de Raquel? E quem sabe aquela canção, vai cantar comigo. Quem sabe aquela música que diz assim, ó. Ele é o leão da tribo de Judá,
Jesus tomou nossas cadeias e nos... Então veja, meus irmãos, nós automaticamente entenderíamos que seria natural Jesus vir da linhagem de José. Porque, afinal de contas, que sofrimento, a amada, era mulher, uma relação parecida com a de Rebeca, uma relação parecida com a de Sara. Estéril como Sara, desejada como Rebeca, mas, no entanto, Jesus veio de Judá. A linhagem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é de Judá. E a nossa linhagem dos sacerdotes que cuidavam do templo, está aqui, ó, Levi. Os levitas de Lia. Então, se você pensa assim, que aquela arapuca que Labão armou lá atrás foi ao acaso? Não. Já canta Tales. Foi a mão de Deus. Foi ele, com certeza, que já estrategicamente tem todo este cenário. Óbvio que nós não podemos deixar de falar de José, que é um dos próximos patriarcas que nós iremos chorar com ele, porque a participação dele na história do povo de Deus é tremenda. Porque ele que trabalha para levar o povo para o Egito e dar o bom e do melhor durante todo o tempo em que José esteve vivo no Egito. Mas, por um acaso, veio de Judá, Jesus. Tudo bem? Agora, o papo tá bom, o clima tá gostoso, mas acontece que lá na casa do Labão, os filhos do Labão começaram a ter dor de cotovelo. Começaram a ficar, mas só pro Labão, tudo é pro Labão, só o Jacó que tem, o meu pai está ficando pobre, mas o que está acontecendo? Inicia-se uma conspiração dos filhos de Labão contra Jacó. E o Senhor ordena novamente, Jacó, chegou a sua hora, está na hora de você cascar daqui, sumir daqui, está na hora de você voltar, sair de Padã Arã e voltar para a terra que eu havia determinado, terra de seus pais. Jacó recebe o seu salário pelo tempo de serviço. E agora eu vou, antes de entrar nesse texto, quero dizer para você o seguinte, meus irmãos. Existem coisas na Bíblia que eu tenho como responder, que nós temos como entender. Mas existem coisas na Bíblia que nós não temos como entender, como esclarecer. Como questões assim, por que foi Judas o discípulo, o apóstolo que traiu Jesus? Por que tinha que ser ele? E ele, por um acaso, teve acesso a Deus? Ele está lá guardando, juntamente com os demais? São perguntas que eu não tenho como dar resposta. E eu vou entrar num contexto agora aqui, que por que aconteceu um determinado fato na história de Jacó? Não há uma resposta. Há sim a mão de Deus agindo sobre ele. Deus diz assim, Deus percebe que Labão começa a tirar tudo que ele tem. Ele tem as mulheres, tem os filhos e fica por aí. Trabalha e não dá nada, parece a gente. Que recebe, gasta no primeiro dia, fica no cheque especial o mês inteiro. Essa era a vida de Jacó. E faz empréstimo e cobre daqui, cobre de lá, e meu Deus do céu, e a coisa não dá. Aí então ele propõe um salário. E aí Labão combina com ele. Então tá, todas as ovelhas que nascerem pintadas, em algumas traduções malhadas, e todas as ovelhas que nascerem salpicadas, não sei se tem a relação com salpicão, mas é o que está dizendo ali a Bíblia. As pintadas e salpicadas, essas ovelhas serão suas, e todos os cordeiros que forem pretos serão seus. E a palavra malhada é tão bem vista na Bíblia, que quando Deus fala com Davi, só aqui fazendo uma observação, quando Deus fala com Davi, que era segundo o coração de Deus, Deus diz assim, eu te tirei por detrás das malhadas para ser príncipe. Então, é uma conotação linda que a Bíblia traz para explicar que Deus tirou Davi de pastor de ovelhas e colocou como rei.
né? Então, só para você entender, aqui pintadas é na versão NVI, ao meio da Revista Corrigida é malhada. E as cabras? Bem, as cabras é igual. Se as cabras nascerem pintadas e se as cabras nascerem salpicadas, elas serão suas. Mas essa era a ideia de Labão, porque Labão sabia que a grande maioria nascia branca. Aí que ele se enganou. Porque aí então, a partir do verso 43 do capítulo de número... aqui está 31, mas é o capítulo 30. E então, a partir do verso 37, Jacó coloca galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles faz listras brancas, descascando-os parcialmente e o expondo assim a parte branca interna dos galhos. Deixou fixos os galhos descascados junto aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber e procriar, lá na época do cio. Os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Entendeu a jogada? Então, era assim. Ou seja, de uma certa forma, a artimanha de Jacó com estes galhos, com a amendoeira, enfim, influenciou para que as ovelhas também viessem a nascer da forma como Labão pensava que não iria acontecer, ocasionando com que ele ficasse extremamente rico, tornando donos de grandes fortunas, de rebanhos, servos, camelos e jumentos. Mas aqui também nós vamos ver que Deus diz de forma muito clara que foi ele que viu a pressão, o descaso que Labão estava tendo com o seu genro, e Deus faz com que esses animais nascessem desta forma. E aqui começa um momento punk na vida de Jacó, um momento difícil, porque ele então percebe que não dava mais para ele ficar ali. O papo estava bom, mas ele tinha que ir embora, ele tinha que voltar. E aí então ele estava morando em Padã Arã, e aí ele se prepara para fugir mais uma vez. A vida de Jacó era um tal de foge, e fugia de Esaú, que porre! Mas ele não tinha outro caminho, ele resolve fugir mais uma vez, chama suas esposas, conta para elas que não está dando mais, e elas concordam, e elas fogem com ele. E já faziam 3 dias que ele havia fugido. Labão tomou conhecimento que as suas filhas e seus netos tinham saído. E ele foi encontrar, com 3 dias de viagem, eles se encontraram. E aí, meus irmãos, o pau torou. E deu confusão. Por que é que você fugiu? Que isso? Dizia Labão nessa confusão. Por que é que você me abandonou? Isso não é homem, rapaz. Isso é coisa de moleque. Quem sabe eles brigavam. Labão, veja bem, não é isso, e um brigando com o outro, mas e aquela justificativa? Por quê? E por quê? Acontece que Labão dizia, no capítulo de número 31, Labão dizia: as meninas são minhas filhas. O rebanho que você tem é meu, tudo começou a partir de mim, e eu te faço tanta coisa boa e você me paga desta forma, Jacó. Você dá o pinote. Esta era a visão de Labão, e a visão de Jacó não. Jacó dizia: Labão, eu saí porque não estava dando mais, eu não conseguia, você tirava tudo que era meu, eu não conseguia ter meu espaço, os teus filhos ficavam pegando no meu pé. E ficou aquela confusão. E aí Labão disse assim: e se não bastasse ainda, você roubou deuses, imagens, lá da minha tenda e levou embora. E Jacó disse assim: o negócio é o seguinte, você pode me chamar do que você quiser, mas de ladrão não. Ele era um enganador, o nome diz enganador. Aí então, aqui a imagem ajuda bastante nós entendermos.
Labão entra em todas as tendas para tentar achar esses deuses que foram roubados. E esses deuses, ou essa imagem, foi roubada por Raquel. Lamentavelmente, esta cabeça sonsa, vazia, que tinha uma cordinha que segurava uma orelha na outra, resolveu levar junto com as suas coisas. E a Bíblia diz que Raquel, quando encontra seu pai, ela está com esta imagem dentro de uma bolsa que fica em cima do camelo, e ela coloca a bolsa no chão, senta em cima da bolsa, e o seu pai chega para ela e diz assim: pai, tudo bem? Eu não vou levantar porque hoje eu não estou naqueles dias, eu estou um pouco... você sabe, coisas de mulheres. E desta forma, ela consegue esconder a imagem e não acha esta imagem, né? E a discussão continua até que eles resolvem fazer um acordo. Eles colocam uma pedra bem aqui, em Gileade. E aí, nesta pedra, no mínimo 2 acordos foram tratados. Labão discute com ele e diz assim: Jacó, então vamos combinar assim, de Gileade para cima, mando eu. De Gileade para cima vivo eu aqui em Padã Arã. De Gileade para baixo vive tu, Tatu. Você não vai vir aqui me atrapalhar mais, combinado? Combinado. Outra coisa que nós vamos, a partir de agora, com esta pedra, vamos aqui fazer um pacto. Eu sou pai de 2 meninas. E eu, quando li aquilo, eu falei assim: Labão, eu sou contigo. Não faria diferente. Olha bem, escuta bem. Jacó, olha no meu olho. Eu não vou estar lá. Se você se envolver com outra mulher que não sejam as minhas meninas, fique tranquilo que eu vou te pegar. Eu não vou, mas o Deus do teu pai vai te alcançar com a mão. E eu quero que você permaneça sendo fiel a elas. Você promete? Prometo. E então, através dessas 2 promessas, Labão se despede dos seus netos, abraça todos eles, abraça as filhas, chora, ó, as meninas aqui, ó, chora, e se despede e volta, e a alegria é restituída naquela família. Jacó resolve um problema com Labão, mas quando Jacó vira para o outro lado, Jacó tem um outro desafio muito maior, que era o seu irmão Esaú. E ele toma conhecimento que Esaú vem contra ele com 400 homens. Isso desespera. Ele pensa: Esaú era o cara, Esaú era flecheiro, era caçador. Com certeza, a hora que me pegar, vai estraçalhar. E eu estou aqui só com cabrito, ovelha, mulherada, aquelas criançadinhas correndo na terra para lá e para cá. Como que eu vou poder lutar com meu irmão Esaú? O cara é bom na flecha. Eu vou morrer. Bem, então eu vou dividir a minha turma em 2, porque se ele atacar uma, certamente a outra turma aqui que está viajando sobreviverá. E é isso que ele faz, prepara presentes e manda para ir ao encontro do seu irmão Esaú. Mas antes disso, ele passa num lugar chamado Vale de Jaboque. Muitos vão passar pelo Vale de Jaboque na vida. Muitos que estão aqui vão ter um momento de Vale do Jaboque, um momento de estreitamento com Deus, um momento em que você está sozinho. Ele passa toda a sua família pelo Vale do Jaboque, como se eles tivessem que atravessar um determinado riacho, um determinado pedaço de água, e de repente no Vale do Jaboque está apenas ele, sozinho. E é quando aparece o anjo do Senhor e ele luta com o anjo. Se eu me atrasar mais um minutinho, tenham misericórdia de mim. A Bíblia diz que eles lutaram até ao amanhecer do dia. E quando, no final da luta, o anjo toca na sua coxa e o fere. E aí, então, ele recebe a bênção. Aí, então, meus irmãos, que coisa boa, né? Por isso que a gente tem que ser feliz e agradecer o Edir Macedo, né? Isso aí é uma produção dele, né? Record, ajuda, né? Olha como que dá uma... facilita para a gente entender, né? Mas essa imagem é muito linda e ela por si só fala. Dispensa qualquer comentário. Este é o momento em que eles se encontram, Esaú e Jacó.
A Bíblia diz que ele se curvou 7 vezes diante do seu irmão, com medo de ser morto. E aí então Esaú se ajoelha junto e lá no chão os dois se abraçam. E há um momento muito lindo, eles choram. E aí é só alegria, é uma troca de favores e de favorecimentos. Jacó tenta entregar os presentes que ele tem tantas ovelhas para dar a Esaú. Esaú fala assim: meu irmão, eu sou tão rico quanto você, não preciso, mas aceite, meu irmão. E aí então acontece que os dois passam a estar juntos. Como tudo poderia acabar bem? A história de Jacó poderia ser essa, afinal, mas não é. Lamentavelmente, eu tenho o capítulo 34 e o 35 e eu encerro a aula de hoje com uma parte ruim da Bíblia. Os meninos, filhos de Jacó, que estudavam, fizeram Nova Kids, que participavam do Acampa Dentro, que eram meninos porreta, meninos 10. Acontece que um dia Diná sai no meio de uma cidade e lá ela quer conhecer as outras mulheres na cidade. E de repente ela é avistada por Siquém, que era o governador da cidade, filho de Amor. E Siquém, quando vê aquela mulher linda, ele fica totalmente tomado de paixão. E ele não sossega enquanto não vai até Diná e a toma à força e a violenta. Senhores, há um caso de estupro aqui. Maria da Penha na certa, entendeu? Mas ia para a cadeia. Mas, diferente de outras histórias da família de Davi, por exemplo, que houve um caso de violência, aqui foi diferente. Esse rapaz que os senhores estão vendo se apaixona por Diná. Ele violenta ela, mas ele fica com o coração totalmente estraçalhado, apaixonado. E ele diz para o pai: pai, eu tenho que ficar com essa mulher, não só hoje, mas o resto da minha vida. Ela é tudo para mim. E aí então, o seu pai, sabendo da burrada que ele fez, vai ele e o filho até Jacó, contam a história e já começam dizendo assim: olha, eu vou dizer uma coisa para você, Jacó, aqui, eu sou bem sincero, eu sou dono de tudo isso, então você vai ter livre acesso ao comércio, você vai poder comprar e vender, eu vou te dar terra, eu vou te dar tudo o que você quiser, mas o que eu quero é casar com a sua filha. Eu sei que o meu menino errou, mas o menino é bom, o menino é estudioso, o menino é gente boa, perdoa ele, e aquela conversinha fiada. E Jacó fala assim: bem, eu vou esperar meus filhos chegarem, e quando os moleques chegarem, a gente vai conversar junto. Da minha parte eu não vejo problema. E de repente chegam os irmãos de Diná, e os irmãos tomam conhecimento que ela foi violentada. Só pouquinho, né? Aí tá feita a burrada. Eles chegam para Siquém e falam assim: ah, é? Você quer casar com a minha irmã e você fez isso? Tá bom. Então é o seguinte, nós concordamos desde que você e o seu pai e todos dessa cidade, homens, sejam circuncidados. Vocês concordam com isso? Tá bom. Conversaram entre eles e todos os homens daquela cidade foram circuncidados. Todos. E enquanto eles estavam se recuperando da dor da circuncisão, a Bíblia conta que 2 dos filhos dele, Simão e o Levi, mataram a fio da espada Amor e o seu filho Siquém, e tiraram Diná da cidade de Siquém e partiram. E depois os outros irmãos chegaram por ali e se apoderaram de todas as ovelhas que tinham. Jacó, quando fica sabendo que houve essa matança, fica desesperado. Aí então ele foge, ele retorna para a cidade de origem, e é aí que eu encerro, porque é nesse momento de fuga que Jacó perde a sua esposa amada, Raquel, e ela morre, e é aí que nasce o Benjamim. É nesse momento que tudo termina. Tá? Então aqui é só um resumo que também está na apostila. A Bíblia também traz, eu tenho à disposição, poderíamos mostrar aqui para vocês, mas o tempo já estourou, 10 minutos. Eu teria o túmulo de Raquel também disponível no Google Earth para mostrar para vocês. Dá para nós navegarmos lá dentro, entrarmos no túmulo, olharmos, enfim, um monte de palestino, um monte de judeu andando por aquele lugar. Podemos mostrar na próxima aula com mais tempo.
tá? Sei que isso não vai mudar muita coisa. Essa é a história de Jacó. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Vão na paz do Senhor.